Aqui nós temos que ter uma aproximação, diferente da que temos tido. Se tem algo que tenho insistido aqui com vocês, é em uma aproximação nova, de lidarmos com as situações, de lidarmos com os problemas. E um dos problemas é esse problema do sofrimento. Então, a presença do sofrimento em nós é um problema. Por isso que as pessoas perguntam como me livrar dos problemas, mas também perguntam como me livrar do sofrimento. Então, se livrar do sofrimento, isso requer uma aproximação de si mesmo, uma compreensão da verdade sobre você e uma finalização da ilusória identidade, desse modelo de crença, de ideia, de conceito que você tem sobre quem você é. Então, só há uma forma de realmente nos livrarmos dos problemas, assim como nos livrarmos do sofrimento. Então, para a pergunta como me livrar do sofrimento, só há uma resposta para isso. Como para a pergunta como me livrar dos problemas, só há uma resposta para isso. Curiosamente, é a mesma resposta para a questão como me livrar da ansiedade, ou do medo, ou da depressão, eliminando a ilusão de uma identidade presente nesse momento. Então, nós temos que tocar nesse assunto com você aqui, da questão da beleza desse encontro do fim do passado. Sim, o encontro com o fim do passado. A condição psicológica de existência em nós é a condição da continuidade do passado. Vamos esclarecer isso aqui para você. Nós achamos que todo problema ou todo sofrimento reside lá fora. E aqui estamos verificando juntos, investigando juntos que a problemática aqui está presente dentro de cada um de nós, nesta continuidade do passado. Veja, a nossa relação com pessoas, com objetos, com situações, com lugares, com nós mesmos, com os nossos pensamentos, sentimentos, emoções e com esses particulares modos de percepções que nós temos. Tudo isso se constitui de problema e, portanto, de sofrimento, se não for investigado, se não for compreendido. Nós não compreendemos porque nós não estudamos a nós mesmos. Não compreendemos porque não percebemos como nós funcionamos psicologicamente, internamente. Nossa vida, ela é uma vida de relação com tudo à nossa volta. Nós estamos sempre numa constante relação com tudo. É uma vida de relação. Mas quem é esse elemento em relação com tudo isso? Esse elemento é a continuidade do passado. Vamos investigar, explorar isso aqui com você. O pensamento em você, ele está presente em razão da memória. A memória é a lembrança, é a recordação, algo que vem do passado. Sua relação com pessoas, objetos, lugares, com você mesmo é uma relação que tem por princípio esse padrão que é o padrão do pensamento presente. Mas notem, o pensamento é algo que vem do passado. Ele está buscando uma continuidade nesse momento presente. Nossa relação
Contudo, está acontecendo nesse momento presente. Agora reparem o que queremos dizer aqui para você. A vida é algo que acontece nesse instante, mas o pensamento em nós é algo que vem do passado. Esse mim, esse eu, essa pessoa que está presente nesse contato com esse momento, está vendo esse momento a partir desse padrão, desse modelo, que é o pensamento. Então, queremos que esse momento se ajuste a esse pensamento que eu tenho, que eu trago. Na verdade, a esse pensamento que eu sou. Porque, repare, essa é a ideia de ser alguém. Eu sou, mas eu não sou outra coisa a não ser um conjunto de memórias, lembranças, recordações, que é pensamento. Então, eu sou o pensamento. Eu sou aquilo que sinto, aquilo que penso, aquilo que desejo, aquilo que espero. E isso é pensamento. Veja, esse eu, esse mim, é um conjunto de recordações, de lembranças, de memórias, que é pensamento. Então, esse contato daquilo que eu represento ser, que eu aparento ser, que eu demonstro ser, que é algo que vem do passado, é um contato com esse momento, tendo por princípio um encontro entre o que é e aquilo que o pensamento diz sobre isso. Veja como é simples o que queremos dizer aqui para você. Quando você entra em contato com uma pessoa, o que você tem dela é o que o pensamento em você diz sobre ela. Você não está num contato direto com esta ou aquela pessoa. Você está em um contato indireto, porque esse contato é um contato através do pensamento, via pensamento, pelo pensamento. Uma vez que o pensamento está presente, esse contato é, na verdade, um contato de representação mental, de ideia, de conceito, de crença, de preconceito. O que você tem de alguém é um conceito pré-formado, é uma imagem, é um quadro, é uma representação intelectual de pensamento sobre esta ou aquela pessoa. Assim, o seu contato com a pessoa nesse momento é através da cortina desta imagem que você tem sobre quem você é, sobre o pensamento que você traz sobre você. Assim, esse contato é naturalmente um contato em que a divisão está presente, a separação está presente, porque existe esse observador vendo algo, tendo a coisa observada. Quando olhamos através do observador, temos um olhar através da autoimagem, através do pensamento, através das conclusões, crenças, opiniões e imagens que eu faço dele ou dela e que naturalmente ela faz de mim. Então eu tenho uma imagem sobre essa pessoa e ela tem uma imagem sobre mim. A imagem que eu tenho sobre ela é a imagem que se assenta na imagem que eu faço sobre quem eu sou, sobre quem eu acredito ser. Compreendem isso? Esse é o sentido de contato que tenho com esse momento presente.
Contato que tenho com esse momento presente, se ele se assenta no pensamento, ele está exatamente acontecendo desta forma. E se isso está acontecendo, o problema está acontecendo, o sofrimento está acontecendo, o conflito está acontecendo. Então, mesmo nesse gostar de você, o que estou gostando na verdade, é aquilo que me preenche, me satisfaz, tem algo a ver com a imagem que eu faço de quem eu sou. Neste autocentramento, o sentido do eu, do ego, ele é isolacionista. Compreendam isso. Nesse isolacionismo particular, temos o movimento de uma identidade egóica, de uma identidade egocêntrica, que está assentada na autoimagem. Então, todo o meu contato com o mundo é nesse isolacionismo egocêntrico. Então, minhas atividades são egocêntricas. O meu comportamento é egocêntrico. O meu sentir, o meu pensar, o meu agir é egocêntrico. Então, essa é a continuidade do eu, é a continuidade do passado. O encontro com a verdade do fim para todos os problemas, para todo sofrimento, para toda esta confusão que tem se tornado nossas vidas, o fim para tudo isso é algo possível quando temos o fim desta continuidade, que é a continuidade do passado. Estamos vivendo no pensamento. E o pensamento é algo que vem do passado. Fazendo uma leitura desse momento, a partir desta ideia, desta representação, algo mental, algo particular, algo, portanto, egóico. Então, é a tentativa de ajustar esse instante, esse momento presente, que está vivo, sendo a própria vida como ela é a tentativa de ajustar isso a esta condição particular deste centro, que é o eu, o ego, esta autoimagem, é a tentativa de ajustar a beleza desse instante, de tudo que ele representa, a uma cortina de pensamentos, de opiniões, avaliações, conclusões, crenças, desejos e medos. Então, esse é o eu, o mim, o ego. O que nós não percebemos é que a condição psicológica de ser alguém na vida é a ilusória condição de uma identidade sendo o experimentador se separando da vida. Esse experimentador, uma vez que o que ele está trazendo vem do passado, nesta aproximação com a vida, ele está sempre procurando extrair do momento presente, da experiência presente, algo para ele. Então, nós não temos um contato direto com a vida como ela é, e sim como nós desejamos que ela seja, como esperamos que ela seja. Com isso, nós colocamos um outro elemento aqui, além do pensamento, que é algo que vem do passado. Observe que coisa interessante temos. O pensamento é algo que vem do passado. Se ele vem do passado,
ele está se sustentando no tempo, mas veja, é um tempo que ele está construindo. Ele não tem qualquer realidade agora aqui, a não ser a do tempo que ele está sustentando. Quando olho para você, eu olho através desse gostar ou não gostar. Isso é uma conclusão com base no passado, numa experiência agradável ou desagradável que tive com você. Isso é pensamento? Isso é uma conclusão que vem do passado, que sustenta uma imagem que eu faço sobre quem você é? Então, isso é uma forma de sustentar o tempo. Então, o pensamento sustenta o tempo. Então, ele sustenta essa continuidade do tempo. E ele também constrói o tempo, porque ele diz: amanhã será assim ou daquela outra forma, amanhã irei conseguir isso, estarei livre daquilo, amanhã eu vou me livrar, amanhã eu vou me libertar, amanhã eu vou alcançar. Então, observe isso: o pensamento é algo que vem do passado, cria e sustenta esse passado através dessas imagens que ele constrói, que procura dar continuidade a elas. E essa busca de continuidade é a busca de continuidade em um futuro que ele também idealiza a partir dele mesmo. Então as pessoas dizem: amanhã estarei livre da inveja, do medo, do ciúme, da raiva. Amanhã serei feliz, irei encontrar o amor, a paz, a liberdade. Veja, tudo isso são projeções do pensamento. O pensamento, ele não só sustenta o passado, como ele também projeta o futuro. Então, esse é o modelo de continuidade deste centro que é o eu, o ego. Então, toda essa visão de que está lá fora o problema é algo completamente falso, porque não existe nada lá fora. Tudo está dentro desta conclusão psicológica que tem dado formação a essa entidade presente, que é o eu, o mim, o ego. Então, é assim que temos vivido, estamos vivendo nossas vidas. Veja, temos vivido a partir deste centro ilusório. Estamos vivendo nossas vidas, que são particulares vidas deste centro ilusório. Então, nós temos a vida real acontecendo e temos essa particular vida que estamos vivendo dentro desta velha condição de continuidade que é esse movimento do passado. O passado se projetando no futuro. Por isso que o encontro com o fim do passado, nele temos o fim do sofrimento e o fim dos problemas, porque temos o fim desta particular vida para a real vida de ser, consciência, felicidade. Aqui estamos tratando com você da vida real. Essa vida real é ser, consciência, felicidade. Nela não há problema, nela não há sofrimento, nela não há ansiedade, depressão ou medo. Nesses encontros, estamos explorando isso com você, tendo uma aproximação da verdade sobre a meditação, que é esse encontro com a verdade do seu ser, de sua natureza divina, de sua natureza real.
Sua natureza real, sua natureza divina é a vida. Sem esse centro, sem esse eu, sem essa continuidade do passado, sem esse pensamento. Então, quando o pensamento cessa, eu me refiro a esse pensamento que carrega esse fundo psicológico de uma identidade presente. Eu não estou falando do pensamento simples, direto e objetivo para lidar com assuntos do viver, do dia a dia. O seu nome, o seu endereço, são exemplos que eu costumo dar aqui, são pensamentos práticos, conhecimento de uma dada profissão, tudo isso é parte do pensamento de uma memória simples, direta, para lidar com assuntos deste sonho de existência, desse sonho de mundo, é assim que tenho chamado. Então, esse modelo de pensamento é muito simples, muito prático e objetivo. Aqui eu me refiro a esse pensamento psicológico, esse que nos faz ver a partir de um observador. Então, tem o observador e a coisa observada. Esta separação, essa divisão entre eu e o não eu, isso é algo completamente ilusório, porque não existe essa separação. A ideia que trazemos, por exemplo, desse pensador pensando, isso é algo completamente falso. Só temos o pensamento presente, ou ele é o pensamento simples e objetivo, como a lembrança do seu nome, ou ele é o pensamento sobre o que acredito sobre você, o que penso sobre você, o que penso sobre a vida, o que penso sobre mim, que é o pensamento que carrega esse fundo de memória psicológica, que é o pensamento ilusório deste centro, deste eu, deste ego. É esse o pensamento que está dentro desta continuidade, desse tempo ilusório, que é o tempo da ego-identidade. É disso que temos que nos livrar. Quando ao fim para tudo isso, temos a revelação daquilo que é indescritível, inominável, que é a realidade deste ser, que é a própria vida, que é a natureza real de cada um de nós. Se isso está presente, o amor está presente em nossas relações com pessoas, com lugares, com objetos, com a vida, com nós mesmos, porque não existe mais esse sentido de alguém nisso. Não temos mais a continuidade desse modelo de pensamento, porque o pensamento cessou, esse padrão de pensamento egóico desapareceu. Assim não existe a separação entre o observador e a coisa observada, entre o pensador e o pensamento, entre esse eu e o não eu. Então, a revelação daquilo que é real está presente nesse despertar da real consciência, que é a natureza verdadeira de cada um de nós. Então, temos presente uma nova visão, uma nova mente, um novo coração, a realidade do seu ser está presente. Esse é o nosso assunto aqui com você. Estamos trabalhando isso em encontros online que ocorrem nos finais de semana. Então, sábado e domingo nós estamos juntos, investindo nisso, olhando para isso, tendo uma aproximação real disso, para essa revelação da verdade sobre quem nós somos. Então, aqui na descrição do vídeo você encontra o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros.
Se isso é o que faz sentido para você, já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, faz sentido, ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. Assim, a nossa paz estará no futuro, nossa felicidade estará no futuro, tudo sempre estará no futuro. Para esse mim, esse eu, é a ideia de uma identidade presente, se movendo, vindo do passado, estando agora aqui no presente, caminhando para o futuro. E enquanto esse futuro não chega,